Quem é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, versículo 2 do livro de Apocalipse? É o que vamos aprender neste vídeo. Seja muito bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Vi, então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Como eu disse na aula anterior, a partir do capítulo 6, nós vamos sempre trabalhar com a interpretação futurista, escatológica. E quando houver mais de uma interpretação para um mesmo versículo, eu vou apresentá-las para você. Por quê? Porque a nossa instituição é interdenominacional. Nós respeitamos as interpretações desde que elas não firam a palavra de Deus, como é o caso desse texto. Se você consultar as literaturas ou até mesmo em sites de busca, procurar quem é este cavaleiro desse cavalo branco, você vai encontrar mais de uma interpretação. E, repito novamente, nós respeitamos, desde que elas não firam a palavra de Deus. Isto porque não dá para, como diz na linguagem popular, bater o martelo e dizer que só existe uma interpretação. Não, isto não é possível. Então nós precisamos respeitar. São teólogos piedosos, pessoas que de fato têm compromisso com a palavra de Deus, mas não existe unanimidade na interpretação de alguns textos do livro de Apocalipse. Sendo assim, como eu disse, eu vou apresentar, neste caso, mais de uma interpretação. Vamos para a primeira partinha. Sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. E todos esses slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vi então, e eis um cavalo branco. Nós encontramos também no livro do profeta Zacarias falando de cavalos, e sabemos que é uma linguagem simbólica lá no livro do profeta Zacarias, como ocorre aqui no livro de Apocalipse. E isso é importante, porque nós vemos que não é uma exclusividade do livro de Apocalipse, essa linguagem, falar sobre estes cavalos. Repito, você encontra também no livro do profeta Zacarias. Sabemos também que os cavalos eram utilizados nas guerras. Portanto, representa guerra, tragédia, conflitos, julgamento divino, tudo o que envolve desastre para os homens pecaminosos, aqueles que não têm compromisso com Deus, dentro, claro, de uma linguagem simbólica. Isso é importante. Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro. Vamos para a primeira interpretação. Existe um grupo, como eu disse, pessoas piedosas, comprometidas com a palavra de Deus, que interpreta este cavaleiro como sendo Cristo, mostrando a vitória do nosso Salvador. Claro, junto com a igreja. A igreja também é vitoriosa junto com Jesus. Aí esse grupo até cita um texto que está na primeira carta que João escreveu, capítulo 5, versículo 4. Vamos observar?
porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Este grupo que interpreta este cavaleiro como sendo Jesus, ensina que nós, igreja, também somos vencedores com Cristo Jesus por meio da nossa fé depositada no Senhor. É uma interpretação coerente e não fere a palavra de Deus, mas não existe só esta interpretação. Vamos ver mais uma? Já para este grupo simboliza guerras que ocorrem no mundo em função dos pecados da humanidade. É uma interpretação também. Claro, esse grupo é menor, mas interpreta desta forma. Vamos ver outra? Para este terceiro grupo, simboliza o cavalo branco com seu cavaleiro, simboliza a pregação do Evangelho, que está sendo pregado desde o nascimento da igreja no dia de Pentecostes e continua sendo pregado até os dias atuais. Sendo assim, este grupo interpreta este cavalo branco com seu cavaleiro como sendo a pregação do Evangelho. E essa interpretação também não fere a palavra de Deus. Tem sentido. E interessante que a igreja vem cumprindo esta ordenança, este ide de Jesus, com todos os seus defeitos, as suas falhas, porque nós somos falhos, mas continuamos obedecendo o ide de Jesus. A igreja nunca parou de pregar o Evangelho e continua pregando e continuará pregando. Para esse grupo, repito, significa a pregação do Evangelho em todos os tempos, até a volta de Jesus. Interessante essa interpretação. Vamos ver outra? Tem um grupo que interpreta como sendo o anticristo. Olha, já mudou 180 graus, quer dizer, alguém contrário a Cristo, é isto que significa anticristo, e que com guerras conquistará a humanidade, será coroado pela humanidade, terá poder, mas não é um poder completo, não é um domínio verdadeiro, ele enganará a humanidade. Este grupo interpreta desta forma e há uma corrente significativa que traz esta interpretação e ela também não fere a palavra de Deus. Mas aí alguém poderia perguntar: mas no capítulo 19, que fala também de cavalo branco, de um cavaleiro, dá para provar que é Jesus. Mas nós não estamos no capítulo 19 e existem diferenças entre aquele relato do capítulo 19 e o relato do capítulo 6. Mas isso nós vamos ver mais na frente. Voltando para o grupo que interpreta que este cavaleiro do cavalo branco é Jesus, esse grupo coloca a igreja junto, a igreja vitoriosa, como Jesus sendo o rei, o guerreiro, o vencedor e a igreja comandada por ele. É interessante essa interpretação. Mas, como eu disse, a nossa instituição é interdenominacional. Como não existe unanimidade na interpretação, nós aceitamos estas interpretações. Por quê? Porque elas não ferem a palavra de Deus e também não tem como ser taxativo. Vamos em frente. Vi então e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Para o grupo que interpreta como sendo Jesus o cavaleiro, este arco significa simbolicamente guerra à distância, ou seja, que o domínio de Jesus é universal. E citam um salmo messiânico. Vamos ler? Livro de Salmos, Salmo 45, versículos 4 e 5. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça, e a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés.
Esse salmo é messiânico. Como eu disse, o grupo que interpreta como sendo Jesus o cavaleiro do cavalo branco faz esta citação. Vi então, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. De novo, para o grupo que interpreta como sendo Jesus, o cavaleiro do cavalo branco, coroa é símbolo de majestade, de poder, de domínio, e Jesus é o Rei dos Reis. Portanto, coroa significa isto. E o grupo diz também que simboliza Cristo voltando com a sua igreja. Vi então, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Para o grupo que interpreta como sendo Jesus este cavaleiro, Jesus é vencedor junto com a sua igreja. Observe a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 25. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Resumindo, tem aqueles que interpretam como este cavaleiro do cavalo branco sendo Jesus, tem aqueles que interpretam apenas como guerras que virão sobre a humanidade, sobre os desobedientes, tem aqueles que interpretam como sendo a pregação do Evangelho em todos os tempos, tem aqueles que interpretam como sendo o anticristo, que trará uma vitória, mas não completa, que vai enganar a humanidade. E existem outras interpretações, que interpreta como fato já ocorrido, como passado ou como histórico, mas nós vamos ficar sempre com esta visão escatológica, e mesmo ficando só com a visão escatológica, ou seja, das coisas futuras, nós não temos uma unanimidade, tá bom? Na próxima aula nós vamos avançar mais um pouquinho no estudo do livro de Apocalipse, versículo por versículo. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.